Olá, bem-vindos à aula número 4. Vamos começar agora a falar sobre o segundo passo. Depois de termos compreendido toda a dinâmica e a complexidade dessa missão que vimos no primeiro passo, né, o segundo passo vai nos apresentar um pouco mais, né, sobre agora o conceito de poder superior. Como vimos, né, os passos de posicionamento iniciamos nessa caminhada de posicionamento, essa mudança, né, de visão com o primeiro passo que vimos, né, o nosso problema de maneira diferente, que é o que acabamos de fazer na aula anterior, no primeiro passo. Agora, nesse segundo passo e no próximo, que é o terceiro, né, vamos fazer uma mobilização desse posicionamento perante a compreensão do que é o poder superior. E depois, né, faremos no quarto e no quinto passo, então, né, o reposicionamento perante nós mesmos. Então, nesse segundo passo, especificamente, vemos no enunciado que admitimos que somente um poder superior a nós mesmos poderia nos devolver a sanidade. E a palavra-chave para esse passo, como eu disse, todos os passos têm a sua palavra-chave, para esse é fé, certo? E quando começamos vendo essa questão de admitir que somente um poder superior pode nos devolver a sanidade, nós vemos aqui dois conceitos importantes dentro desse segundo passo, dentro desse momento. O conceito de sanidade, em primeiro lugar, né? E o conceito do poder superior. Embora a sanidade apareça depois, nós vamos estudar primeiro, né, o conceito de sanidade, porque é importante entendermos, né, primeiro o que esse poder superior iria nos devolver de alguma maneira, para depois entender quem é, né, e como funciona então esse poder superior, certo? Então vamos lá. O segundo passo nos reposiciona perante nosso poder superior. Até agora pensávamos que daríamos conta sozinhos do problema, que podíamos contar com as nossas próprias forças, com os nossos próprios recursos. Com a vivência deste passo, enxergamos que precisamos de algo mais, algo maior, para poder enfrentar um problema que, com certeza, é maior que nós. Certo? Essa introdução que está no livro desse passo, e fica essa reflexão. Já tentamos sozinhos, com certeza, quando a pessoa chega numa busca, né, num pedido de ajuda, né, como eu disse no começo do curso, na questão da dependência química, do alcoolismo, se demora muito tempo para pedir ajuda, né, para entender que sozinho não dá, diferente de outras doenças, de outros problemas. O dependente, ele chega num programa, provavelmente ele já tendo tentado melhorar sozinho. Se não parar, pelo menos tentar controlar ou tentar diminuir, né, a quantidade, ou tentar diminuir os problemas relacionados com o consumo. E com certeza, né, tivemos essa experiência inicial de que dificilmente iríamos conseguir sozinhos resultados muito importantes, ou pelo menos não os resultados que a gente precisa, que a gente espera, certo? Então, por isso, né, que esse passo nos apresenta essa ideia, né? E começamos com isso. Tentamos sozinhos, não demos conta, então precisamos de ajuda, né? E esse foi o raciocínio que foi feito durante, né, a criação dos 12 passos, inclusive durante a criação dos Alcoólicos Anônimos, né? Lembrem que, como vimos na aula sobre a história dos Alcoólicos Anônimos, tudo começa, né, com a ideia de que eu preciso de ajuda, de que se eu tiver alguém me apoiando, de que se eu estiver envolvido em algum processo, né, de ajudar outras pessoas, enfim, de que uma pessoa sozinha muito dificilmente vai conseguir, né, grandes mudanças. E muitas vezes a pessoa pede ajuda, vai para a comunidade terapêutica, mas mesmo assim ela continua achando que pode dar conta sozinha. Demora tempo até perceber que precisa de fato do outro. Não só
precisa da comunidade para ter um lugar seguro para parar de usar. Precisa do grupo, precisa da equipe, precisa de mais gente, né, para conseguir mexer na sua vida, né? E isso demora muito mais tempo do que pode parecer inicialmente, tá bom? Então vamos avançar um pouquinho nesse conceito tão complexo, né, que é a sanidade. Quando falamos de estar são, automaticamente vai vir a ideia de não ter doença, né? Porém, faz muito tempo, né, que a nível já de Organização Mundial da Saúde, está claro que a saúde não é apenas a ausência de doença, certo? Porque por muito tempo se entendeu não só a saúde, como muitas coisas, de uma forma muito binária, né? Então, né, uma coisa é a ausência da outra, né? A saúde, então, é a ausência de doença. O bem é a ausência do mal, né? Ou a luz é a ausência da escuridão, a escuridão é a ausência. Quando falamos de fenômenos físicos, ainda é um pouco mais claro, mas quando falamos de uma coisa mais integral, como é a saúde, por exemplo, né? Vamos ver que, né, a saúde é muito mais qualidade de vida do que ausência de doença. Até porque se fosse ausência de doença, de qualquer tipo de doença, então não tem ninguém são. Muito dificilmente, né, você encontra um ser humano que não tenha nenhum problema, que não tenha nenhuma doença, nada. Então quer dizer que não existem pessoas sãs, né? Então tem pessoas que têm qualidade de vida, certo? Que a sua maneira de viver em várias áreas, né, é satisfatória, né? E a qualidade de vida, nesse conceito que vamos abordar de sanidade, então seria a capacidade de utilizar plenamente todas as capacidades e potencialidades, tá? E aqui voltamos num gradiente, né? Quando falamos de plenamente, como estamos vendo aqui, né, vamos entender, né, que quanto mais plenamente, melhor, mais saúde. Isso não significa, né, que apenas 100% do plenamente seria saúde, né, mas sim que a sanidade é ir se aproximando, né, dessa qualidade de vida, é ir se aproximando da capacidade de utilizar, né, as suas potencialidades. Tá? O que seriam potencialidades? Bom, se entendemos o ser humano desde esse espectro integrativo, né, do bio, psico, socio, espiritual, ou seja, das várias áreas, né, do ser humano, de quanto que o ser humano ele transita, né, por esses quatro, né, por essas quatro áreas da sua existência, como essas áreas influenciam, né, a vida dessa pessoa, vamos entender então que temos quatro tipos de sanidade. E isso, né, o que estudamos no livro, né, a sanidade física, a sanidade mental, a sanidade emocional e a sanidade espiritual. Tá? E é isso que vamos ver agora, então, né, o que é cada uma dessas sanidades e o que seria o contrário, tá? O que seria a insanidade em cada uma dessas áreas, certo? Então, vamos entender um pouquinho melhor cada uma delas. Sanidade física, né? E vamos começar, né, obviamente, do mais concreto, do mais evidente, e vamos para o mais abstrato, tá? Obviamente, então, a sanidade física não seria ausência de doença, naquela lógica de usufruir, né, de conseguir aproveitar essa condição física que temos, né? Então, a capacidade física seria a capacidade de usufruir plenamente do nosso corpo. E aí, obviamente, como eu disse, quanto melhor a gente consegue usufruir, maior a nossa sanidade, certo? Não existe 100%. Tá? Fazer do corpo uma ferramenta para atingir os nossos objetivos e a nossa satisfação pessoal, certo? Isso aqui pode ser muito ambíguo, né? Porque, obviamente, quais são os objetivos, né? E o que são essas satisfações. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais isso no próximo passo, no terceiro, mas, né, é importante termos claro de que quando falamos atingir os nossos objetivos, não estamos falando de qualquer objetivo a qualquer custo,
E quando falamos de satisfação pessoal, não estamos falando de satisfazer tudo e qualquer desejo, né, que apareça, mas estamos falando de uma pessoa que tem, né, uma noção da realidade, que, né, tem objetivos claros e que, portanto, precisa, né, de sua condição física para realizar as atividades relacionadas com esse objetivo, né? Para você poder trabalhar, para você poder estudar, para você poder, né, ter uma família, para, enfim, o que você queira fazer, você precisa estar numa condição física, né, boa para conseguir desenvolver as atividades, certo? Uma pessoa que está fisicamente muito limitada vai ter mais dificuldades de conseguir realizar, né, esses objetivos, assim como também de conseguir, né, estar com um nível de satisfação pessoal elevado, né? Então, uma pessoa que está com uma dor permanente, com sofrimento, com uma limitação, obviamente o nível de satisfação pessoal ele cai. Então, como eu expliquei, não seria, né, o objeto de hedonismo, né, que é a cultura, né, cultuar o prazer, fazer tudo em função do prazer, né, seria esse conceito de hedonismo, mas também não ficar largado, né, não é vítima, né, do desleixo corpo, no sentido de não ter cuidados mínimos para com o corpo, né, e aí estamos falando, tá, de quanto que a gente, por exemplo, né, cuida a questão da alimentação, fazer exercício físico, né? Obviamente são coisas que durante o período de consumo de drogas, né, durante a nossa vida ativa, né, o corpo sente muito todo esse processo, tá? E não é apenas pela questão da ingestão da substância propriamente, que já por si mesma já é tóxica, né, já produz, né, uma intoxicação no organismo, uma mudança no funcionamento, produz, depende da substância, a quantidade e a frequência, pode produzir danos, né, a nível cerebral também, né, tem a questão da degradação física, mas quanto que o nosso corpo sofreu, né, durante esse período, né, aí sim pela má alimentação, além das ingestões como um todo, né, mas pela má alimentação, pela falta de cuidado, pela exposição a situações permanentes de risco, né? Tem pessoas que mesmo durante o consumo, elas ainda mantêm uma certa rotina até de exercício físico, de cuidado, por um tempo, né? Obviamente, quanto mais a dependência avança, mais difícil se torna sustentar esse tipo de cuidado, tá? E a sanidade física é uma das primeiras que se recupera quando a pessoa interrompe o consumo, quando principalmente está num ambiente mais controlado, como no caso da comunidade terapêutica, né? Onde a pessoa tem horários, tem as regras do dia, então ela tem horário para acordar, horário para comer, ela tem uma alimentação, né? Espera-se que numa boa comunidade terapêutica a pessoa tenha uma alimentação mais balanceada, então esteja comendo melhor, tem as refeições no horário certo. Então, essa é uma das primeiras coisas que melhora, tá? Tanto é que também é uma das coisas que se confunde muitas vezes com a melhora definitiva. Então, a pessoa melhora fisicamente, ela está melhor, né, conseguindo pensar melhor, o corpo já, né, está funcionando adequadamente. A pessoa muitas vezes confunde isso com o fim do processo e acaba indo embora, né? Tá? Depois que consegue, né, essa primeira sanidade, né, recuperar esse primeiro momento que, como, né, vemos, não vamos ver agora, né, é muito importante, mas não é o processo todo, né? A sanidade física é uma delas, né? Sanidade mental. Então, o que seria, né, esse segundo momento de sanidade, né, essa segunda instância? Utilizar nossa inteligência para garantir o nosso desenvolvimento como seres humanos, tá? Seria perceber os perigos em nosso caminho e assim poder fazer as escolhas certas, não somente a ausência de patologias psiquiátricas, tá? Então, sanidade mental, se a gente vai
entender a questão do ponto de vista médico, talvez, psiquiátricos, aí sim, sanidade mental seria, né, ausência de patologias, né, de doenças psiquiátricas. Mas vimos no começo, né, que a sanidade não é apenas a ausência de doença, certo? Também é importante, né? Obviamente uma pessoa que tem um transtorno mental vai ter a sua sanidade mental comprometida. Mas pensando na questão da utilização do recurso, né? Porque quando a gente entende o ser humano nessa integralidade, né? Do bio, psico, socio, espiritual, né? Ou seja, a questão física, né? Mental, social e espiritual, nós estamos falando de quatro instâncias de vida, né? Quatro situações que a pessoa vivencia, ou quatro recursos que nós temos para desenvolver e usufruir e usar a nosso favor, né? Usar, né, aqui no caso a nossa inteligência a nosso favor, mas a nosso favor verdadeiramente, não somente a nosso favor para tirar vantagem ou para se esquivar dos problemas, como podemos ver muitas vezes, né? É a nosso favor no sentido de propiciar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, de atingir os nossos objetivos adequados, né? Desde que eles estejam de fato adequados, tá? Então, nós vemos, por exemplo, muito comum, né, o dependente químico ter um despliegue, assim, muito recurso, né, da sua inteligência voltado, né, ou para conseguir dinheiro, para sustentar o seu consumo, ou para conseguir a droga propriamente, ou para, né, enganar, manipular as pessoas para se esquivar das consequências do seu consumo, né, como vimos, a mentira, a manipulação tem essas duas funções, né, de acessar algo reforçador ou de se esquivar, evitar uma coisa aversiva, né? Mas a questão não é que a pessoa é inteligente no sentido, né, aqui, na questão da sanidade mental, não seria inteligência no sentido de ser esperto, né, ou ter um pensamento rápido. Seria de utilizar esse pensamento rápido, né, utilizar essa inteligência ao seu favor, pelo seu bem, né? Isso se diz muitas vezes, né? Até um ditado, né? Se a pessoa tivesse, né, se usasse para a sua recuperação, né, todos os recursos que usou para sustentar o seu consumo, daria certo, né? Porque quando a pessoa estava realmente na intenção de conseguir, né, mais uma dose, mais um, né, continuar o seu consumo, aí conseguia, né, fazer as acrobacias mentais mais mirabolantes para conseguir, né, achar uma forma de fazer isso, né? Então a sanidade mental nesse sentido seria usar a sua inteligência para o seu bem, né, e para o bem comum também, porque é inevitável, né, quando a gente, né, se beneficia, beneficia o entorno, tá? Para garantir o seu desenvolvimento, não para garantir a sua esquiva, a manipulação, né? Isso não é inteligência, ou seja, até é um nível de inteligência utilizado, mas de uma maneira muito pouco inteligente, porque você não está se desenvolvendo, tá? E outra forma, né, de utilizar essa inteligência ao seu favor, né, de ter essa, né, inteligência, essa sanidade mental, né, voltada para a sua recuperação, seria, né, com esse segundo item da capacidade, né, de perceber os perigos em nosso caminho e poder fazer as escolhas certas. A gente tem muitos sinais né, no caminho que nos mostram, né, onde estão os perigos, né? Vocês viram no primeiro passo, né, a questão da fuga e esquiva, de como fazer para detectar situações de risco, então como temos que evitar isso. E, bom, aqui entra, de fato, uma questão da utilização desse recurso da inteligência para conseguir driblar esses perigos pelo caminho, tá bom? Sanidade emocional, que aqui já estamos numa área bastante mais difícil, né, de controlar ainda, né, que seria manter o equilíbrio emocional. Que isso aqui vira até jargão, porque muitas vezes se fala, né, para a pessoa, não, você tem que ter mais equilíbrio, você tem que ser mais equilibrado, como se isso fosse uma questão,
né, única e exclusivamente da escolha da pessoa, né? A pessoa poderia simplesmente ser mais equilibrada, mas ela resolve não ser, né? E não é isso. Obviamente, o equilíbrio emocional é um processo, é algo que a gente precisa investir muita energia, tempo para conseguir desenvolver, mas é um caminho, né? A gente vai buscando essa questão, né, do equilíbrio emocional. Uma das questões do equilíbrio emocional, né, e aí vemos, né, essa questão a nível de impacto na vida social, é manter uma conduta aceitável dentro de um grupo determinado. Tá? Coisa que às vezes se imagina que o dependente químico ele pode ter muita dificuldade, mas se for ver dentro do próprio grupo de consumo, ele tem que seguir uma série de códigos de conduta para poder fazer parte daquele grupo. Aqui não estamos falando de seguir todas as regras morais e éticas impostas, né, por um determinado grupo social, ou pela ideia dominante, ou pela religião dominante. Estamos dizendo de que para, né, que a pessoa esteja emocionalmente equilibrada, ela precisa estar equilibrada com seu ambiente, com seu grupo. E para estar equilibrada com seu grupo, ela precisa ser capaz, né, de manter a conduta que é aceitável dentro desse grupo. E aqui estamos dizendo não apenas da questão de comportamentos considerados certos ou errados, mas também do tipo de reação que a pessoa vai ter, né? Pessoas como vimos, né, muito violentas, muito agressivas, pessoas que estouram por nada, vão ter problemas dentro do seu grupo e isso vai criar, né, conflitos emocionais, né, e sociais, né, ao seu entorno também. E outra questão relacionada com a sanidade emocional, né, seria o conseguir evitar, não, encontrar elementos para sair dessa sequência de euforia e depressão, né, que tanto aflige o dependente químico. Primeiro que esse processo, esse ciclo, né, de euforia e depressão, ele já é absolutamente característico do próprio consumo, né? Ou seja, tanto que aí a primeira de todas as questões desse ciclo é justamente, né, o efeito, né, o consumo e depois a abstinência, né, e a vontade e demais, né? Mas aqui estamos falando que isso se repete ao longo da vida do dependente muitas vezes, né? A hora que ele está empolgado com um novo projeto, com uma nova relação, com alguma coisa nova, nossa, ele aí fica nessa, né, euforia total, se joga de cabeça naquilo, para a sua vida em função daquilo, né? E aí vemos, né, como vimos na questão dos 12 passos na história, né, utilizados em tantos tipos de dependências, né? E vimos também no primeiro passo que os vícios, né, não são somente relacionados a álcool e droga, mas podem estar relacionados a várias coisas, né? Então esse voltar-se, né, dessa forma tão impulsiva, tão eufórica, tão, né, absoluta para uma determinada coisa, garante, né, que se estabeleça uma relação de dependência com aquilo, né, o que possa se estabelecer, enfim, a pessoa, né, se joga de cabeça, abre mão das outras coisas, deixa de fazer o que estava fazendo, só pensa nisso, e aí, obviamente, o que vem depois é a depressão, porque vai ter problemas, não vai dar tudo certo como pensava, né? Quantos planos mirabolantes a pessoa faz durante o tratamento, né? Que obviamente vai ficar, né? Vai acabar se deparando com a realidade, com as limitações. Não que a pessoa não deva ter planos, ou não deva ter interesses e focar a sua atenção em coisas, né, novas, isso é muito importante, né? Mas dentro de uma dosagem adequada, né? E a dosagem adequada envolve que essa novidade, né? Que esse novo investimento na sua vida não atrapalhe tudo que ela já está fazendo, né? Porque se para eu incluir uma coisa nova na minha vida, tenho que atrapalhar tudo que eu estou fazendo, é meio complicado, né? Já começa a situação de uma forma, né, um pouco exagerada, por dizer de alguma maneira, né, no melhor dos termos. E também a sanidade emocional, né,
envolve então essa questão de viver plenamente a afetividade e as relações. Tá? Muitas vezes se entende, então, que, como já disse, que a sanidade emocional, ou que a questão emocional, é algo que diz respeito a mim comigo mesmo, apenas. Mas o nosso estado emocional, ele depende muito diretamente, né, de como estão as nossas relações, né, de como que a gente se relaciona com o nosso meio, com a nossa família, né, com o nosso cônjuge, com o companheiro, companheira, com os amigos, né, no ambiente de trabalho, enfim. Né, as relações são um grande determinante do nosso estado emocional. Por isso, né, é tão importante que a gente consiga, né, estabelecer relações saudáveis, criar, né, relações que possam ser recíprocas. Muitas vezes, né, como no caso da codependência, por exemplo, a gente tem aí relações em que um investe tudo e o outro só recebe, que isso pode até funcionar por um período curto de tempo, mas isso não é uma relação que tem, né, uma chance de continuar por longo tempo, tá? Então, a qualidade das relações, né, essa afetividade vivida plenamente é quando, não quando a relação não tem problema, porque não existem relações sem problemas, mas quando a relação em que a gente está, né, e esse é um dos critérios até para avaliação, muitas vezes, dos níveis de codependência, né, a relação em que a gente está nos traz mais benefícios, mais, né, gratificações do que problemas, do que preocupações, do que sofrimentos, tá? E esse é o tipo de conta que a gente precisa fazer nas relações, né? Essa relação está me custando demais, né? Está me trazendo muito mais dor de cabeça, mais problema. Eu tenho alguns momentos muito, né, pontuais de prazer ou de gratificação, em que eu me sinto bem estando junto, mas no geral é um transtorno permanente, tá? Perceba que isso é muito parecido com a relação com a droga, né? Que começa a ter cada vez menos momentos, né, gratificantes e mais momentos de problema, de sofrimento, de dor, de arrependimento. Então, né, a busca por relações de qualidade em nosso, né, em nosso entorno, sem dúvida, é, né, uma das formas de promover a nossa sanidade emocional. E, finalmente, tá, a sanidade espiritual, certo? E aqui, e essa é uma das questões importantes, né, esses dois passos que vão nos reposicionar perante a espiritualidade, tá? É que vamos entender que a questão da espiritualidade, ela independe absolutamente da religião, né? Porque muitos, quando chegam nessa parte, podem pensar: mas eu não tenho uma religião, eu sou ateu, eu sou agnóstico, embora no Brasil isso é menos frequente, né? Mas a pessoa pode, né, ter esse sentimento, né, essa posição e dizer: bom, então essa parte aqui não é comigo, porque eu não tenho uma religião, eu não tenho uma fé. Tá? Mas aqui nós estamos falando das instâncias, né, do ser humano, né? Não do que ele acredita ou pensa. Tá? O corpo todo mundo tem, como vimos, sanidade física, você não depende de que você acredite ou não que você tem um corpo para você sofrer as consequências do mau uso do mesmo, né? O mesmo com a questão da inteligência a nível mental, o mesmo com a questão emocional a nível social, né? E aqui a nível espiritual estamos falando né, de uma instância do ser humano, né? Que em alguns casos se traduz a nível de fé, mas em outros casos se traduz, como vamos ver, né, na questão da transcendentalidade. Tá? Quando pensamos em espiritualidade, estamos pensando, né, na busca de algo transcendente. Tá? O que é algo transcendente? Algo que ultrapasse, né, o momento presente, algo que ultrapasse apenas o nível material, algo que faça sentido, que nos dê sentido para viver, certo?
E o ser humano, ele vive nessa busca do transcendente, né? E cria, né, ao longo da história, as religiões como uma forma de buscar essa transcendência ou de interpretar essa ânsia, né, essa vontade, essa necessidade desse transcendente, né? Mas essa necessidade do sentido, ela é do ser humano, tá? Todo mundo precisa encontrar o sentido da sua vida e quando ele encontra, quando se sente, né, vivenciando uma vida que faz sentido, que, né, completa, né, nessa questão de função de vida, de onde eu estou indo, né, as perguntas filosóficas mais básicas, né, quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde estou indo. Então estamos falando de algo, né, que está ligado com essa questão essencial do ser humano, né, não apenas unicamente com a questão religiosa. E algo que vai além do nosso entendimento, porque obviamente essas perguntas essenciais filosóficas, né, essas perguntas primeiras, né, elas não têm uma resposta absoluta, mas tem a busca pela resposta, tá? Tem a busca pelo sentido. Essa questão da transcendência do ser humano é o que nos coloca sempre em movimento, buscando, né, o novo, buscando algo diferente, buscando algo, né, que nos complete, embora a gente possa não ter essa clareza, algo que seja maior do que nós mesmos e de tudo aquilo que conhecemos. E seria, né, sentir o natural desejo, né, o que se chama de mergulhar em águas mais profundas. Como a pessoa vai fazer isso? Como ela vai, né, vivenciar esse processo? Se é, né, por meio de uma religião, por meio da meditação, né, se é por meio, né, de alguma técnica, né, específica, a forma como a pessoa vai, né, vivenciar essa sanidade, essa espiritualidade, essa busca, né, pela transcendência, e vai de cada um, certo? A pessoa precisa encontrar uma forma, porque isso é algo que, né, está dentro de nós, essa necessidade, né, de se conectar com essa parte mais profunda, com essa parte mais, né, incompreensível inicialmente para alguns, né, é através de se aprofundar nos estudos. Alguns encontram isso, por exemplo, né, nos trabalhos voluntários, na doação, na ajuda ao próximo. Outros encontram isso, né, na criação dos seus filhos, né, na dedicação da sua vida em função de outro ser que precisa de você, em causas sociais. São todas formas de manifestação da transcendência, de que você está buscando algo que vai além do limite da sua própria existência, daquele momento presente, ou do limite do material e social próximo que você enxerga, né? Quando se tem essa transcendência, né? E qual é a importância a nível de sanidade? Porque quando você tem uma visão de transcendência da vida, quando você está buscando algo que está além, você tem uma motivação de vida que independe das questões concretas do dia a dia. Que não é só a sua situação econômica, que não é apenas a sua situação, né, de relacionamento amoroso, de amizades, que mantém você vivo, que mantém você, né, com sentido na sua vida. Tem questões muito mais profundas ainda, que mesmo que as outras falhem, a sua vida continua fazendo sentido, você continua tendo uma direção para caminhar, certo? E esse aqui não é um problema, ou seja, não ter isso, tá? Não é um problema exclusivo do dependente químico. Nós estamos numa sociedade, numa cultura que perdeu muito, né, essa vivência. Por que estamos com uma sociedade com uma onda tão grande, né, de depressão, de suicídio, de transtornos mentais? É porque as pessoas perderam a noção da transcendência. Elas foram condicionadas, né? Nós estamos sendo condicionados já há muitas décadas, né, numa mentalidade mais capitalista, mais materialista, que nos faz buscar coisas muito efêmeras, com pouco sentido, que duram pouco tempo.
Então a gente vive insatisfeito, vive buscando o que vem depois, porque aquilo que a gente tem agora dura pouco, né? Não é, né? Estamos vivendo, né, esse vazio de que não é nada do que a gente busca que vai nos preencher. Isso é um grande problema, tá? E para alguém que ainda, né, está em recuperação, que está tentando manter a abstinência, que está buscando uma melhora na qualidade de vida, estar vazio espiritualmente, né, acaba sendo realmente uma situação de grande risco, tá? Daqui a pouco continuamos então com as insanidades, né, com qual seria então o contrário disso.